Hoje, Bruno Silva, cientista político, gravou o seu comentário, deixa aqui uma fala sobre a votação ontem na calada da noite em Brasília, da urgência em relação à anistia. Também comentou a fala do Tarcísio de Freitas, de que será candidato à reeleição no estado de São Paulo. Traz também informação de que o Ministério Público de São Paulo vai pedir a anulação de trechos de 2 leis municipais que autorizam reajustes salariais para agentes políticos em Nova Odessa. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia, Sandra, e claro, todos os nossos queridos do Café com Política. E para quem achou que ontem não dava mais para a Câmara dos Deputados nos surpreender, errado, surpreendeu demais da conta, né? Isso porque, mais uma vez na calada da noite, decisões com impacto significativo na sociedade foram tomadas. Para aqueles que, antes de ontem, já estavam acompanhando as movimentações em torno da questão da PEC da blindagem, até na última, madrugada, ali de terça para quarta precisamente, ter acompanhado a votação e visto que, na verdade, os parlamentares estão mais preocupados com a sua autopreservação lá em Brasília do que necessariamente com os dramas da população brasileira. Nessa madrugada agora de quarta para quinta-feira, a gente viu a urgência ser aprovada sobre o tema da anistia. Só para deixar bem claro também para o nosso querido ouvinte, uma vez mais, não se trata, portanto, de um projeto já terminado, elaborado, votado, mas se trata da urgência. Essa questão da urgência é importante, porque em termos de legislativo, ela acaba permitindo que o projeto possa tramitar muito mais rápido, né? E aí o que a Câmara dos Deputados fez foi justamente isso, aprovou a urgência para esse projeto de anistia aos condenados dos atos golpistas, né? O projeto que acabou sendo o texto ali de referência que acabou sendo levado adiante é um texto do Crivella, né? E esse texto, portanto, é o que foi usado como referência para a definição da urgência, né? O texto inicialmente, mas embora todos apostam que ainda vai ter modificações, ele traz uma perspectiva de perdão geral para todos os que participaram de manifestações com motivação política eleitoral ou que deram apoio de qualquer forma, doações, logística, publicação em redes sociais e assim por diante, né? E essa abrangência incluiria crimes políticos, eleitorais e conexos, além daqueles que já estão previstos ali no Código Penal. Chama muita atenção porque, de fato, o que os parlamentares querem e a julgar por toda, né, a sua efervescência ali ontem no processo de debate é levar adiante essa perspectiva de uma anistia geral. O presidente da Câmara dos Deputados, o parlamentar Hugo Mota, vem sendo muito pressionado também pela oposição, não só ele, Davi Alcolumbre no Senado também tem sido alvo das mais diversas pressões, e aí o que chamou, obviamente, a atenção demais da conta foi essa intensidade, foi o fato de muitos parlamentares ali comemorando, alguns embrulhados em bandeiras do Brasil, aquela coisa de selfie para tudo que é lado, de vídeos, comemorações em êxtase, né? E o placar também, obviamente, acabou chamando a atenção de todos nós, porque foram aí mais votos até do que inicialmente a oposição calculava, foram 311 votos favoráveis a essa questão da urgência contra apenas 166 que foram contrários. Então, esse tema de Brasília certamente repercute para todos os demais níveis de governo, até, inclusive, para todas as articulações, tudo aquilo que a gente vê em termos de debate acontecendo aqui na base, que são os nossos municípios, né? Falando em município, tem um outro tema, né? Perceba, tema nacional, agora um tema de caráter estadual, que diz respeito principalmente a uma declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que mexeu aí, pelo menos, com a opinião pública como um todo. Resta saber se realmente essa foi uma fala daquelas protocolares apenas para poder acalmar um pouco os mais ansiosos, ou se apenas tem sido, ou se tem sido de fato, aliás, né, um movimento mais genuíno por parte do governador. Ele acabou dizendo no dia de ontem, lá em Araçatuba, aqui mais para o interior do estado de São Paulo também, que não pretende disputar a presidência da República em 2026, ou seja, não está mirando no Palácio do Planalto, mas que pretende, na realidade, a disputa pela reeleição no Palácio dos Bandeirantes, ou seja, tentará de novo um governo no estado de São Paulo, né? Ele disse de forma categórica, né? Ele hora ou outra vinha ali se esquivando disso, dizia que estava preocupado com as questões mais atuais do estado de São Paulo, mas ontem, categoricamente, ele falou: eu pretendo concorrer à reeleição, né? E a fala do Tarcísio sobre disputar a reeleição para o governo de São Paulo ocorreu, portanto,
depois aí dos últimos movimentos que a gente tem acompanhado a nível nacional. E quando eu disse que a gente precisa ainda depurar melhor essa informação, é porque algumas coisas ainda não estão tão claras assim. Será que, na verdade, Tarcísio de Freitas caiu na real, que no final das contas não terá o apoio, por exemplo, da família Bolsonaro para as eleições do ano que vem, é um apoio central, e, portanto, essas pressões já ficaram mais claras, esses interesses já ficaram mais nítidos, ou, como eu venho dizendo, ou será que esse é muito mais um movimento para talvez acalmar aí os mais ansiosos e depois, lá na frente, na hora H, dizer, olha, né, eu ia ser candidato à reeleição do Estado de São Paulo, mas como todos me querem aqui disputando a presidência, né, vou costurar para ser candidato a presidente. A conferir, porque isso ainda também vai trazer muita articulação e muitos desdobramentos também no plano da política. E, para fechar, no âmbito mais local, a gente tem, portanto, mais informações, vamos dizer assim, a respeito do trâmite envolvendo lá o pedido do Ministério Público de anulação de trecho de leis municipais na cidade de Nova Odessa, que autorizavam reajustes salariais para os agentes políticos, né? Essa história já deu muito pano para a manga também, porque, na verdade, e aqui eu quero deixar até bem claro, né, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, na verdade há sempre uma disputa muito grande, politicamente mesmo nos municípios, envolvendo essa questão do reajuste, porque se a gente parar para pensar, há inclusive uma certa relativização jurídica da coisa toda, porque muitos dos prefeitos acabam sendo beneficiados por aumentos no exercício da sua função, e muitos entendem que isso não pode acontecer, né? A própria justiça, às vezes, dá sinais também trocados a depender da instância em que isso está sendo decidido. Se a gente parar para pensar, o que seria o mais comum, né? Seria, na verdade, os reajustes, prefeito, vereador, secretários, né? Ou seja, dos agentes políticos como um todo, eles serem dados considerando a próxima legislatura e não a legislatura em que esses sujeitos estão inseridos, justamente para não ter nenhum tipo de benefício. Mas no entanto, né, porém, contudo, todavia, né, você tem ali uma série de situações que às vezes pressionam, principalmente para que o prefeito e os secretários tenham esse aumento do subsídio no exercício da função, sobretudo considerando outras categorias profissionais e o fato de que o prefeito ele acaba sendo o teto do funcionalismo municipal. E tem aqueles que entendem que não pode ser automático esse tipo de aumento, né? Não tem como ser já estar previsto automaticamente, independente de uma lei específica que está sendo votada no Poder Legislativo para isso. Então, não teria como fazer dessa forma e, portanto, aqueles que defendem que até pode ter um reajuste, desde que esse reajuste seja apenas, né, um recálculo com base na perda inflacionária e não se tenha um ganho real, né, quando você está considerando no exercício da função. Isso tudo já foi alvo de discussão, não só pela Justiça nos seus âmbitos mais locais, vamos dizer assim, estadual, enfim, mas principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa história de remuneração dos agentes sempre dá muito pano para manga e alguns tentam surfar literalmente nesse limbo jurídico. É isso, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta para tomar mais um cafezinho, né, bater mais um papo sobre política. Abração aos queridos ouvintes. Abração, Sandra, Felipe. Até. Até, Bruno. Até amanhã, Bruno. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região.